Chosen One, agosto 6 está diante de você como uma porta que você já tocou e quase deixou para trás. Deus está implorando para que você não volte, e esse apelo não é um ruído de fundo suave, mas uma urgência santa pressionando seu coração. Obediência está sendo pedida de você agora, não amanhã, não quando você se sentir mais forte. Você tem sentido isso por semanas. Aquela atração para reverter, para reabrir o que você já entregou, para retornar ao que antes parecia mais fácil. Seus ombros carregam a tensão de alguém parado entre duas direções. Sua respiração se encurta quando você lembra o quão perto esteve de ficar. Algo em você sabe que voltar custaria mais do que você pode ver. Quando uma estação se sente tão pesada e você não consegue encontrar palavras para isso, o chamado dos escolhidos. Uma jornada de 30 dias foi escrito para ajudá-lo a nomear o que você está vivendo e entender por que isso importa tanto. Muitos que sentem exatamente essa tensão descobrem que a confusão se dissipa quando a estação finalmente recebe um nome. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Fique aqui comigo, porque o que você está sentindo merece ser entendido, não silenciado. Os próximos minutos pertencem à parte de você que quase desistiu. Seu corpo tem registrado o placar dessa guerra interior. Você acorda antes do alarme com o peito já apertado, como se o dia exigisse algo antes mesmo de começar. Suas mãos param sobre o telefone, sobre a mensagem que você quase envia, sobre o número que você quase liga. O sono se tornou superficial, uma camada fina sobre pensamentos que se recusam a descansar. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Seu maxilar permanece tensionado durante refeições que você mal prova. Até o silêncio no seu quarto parece alto quando você está decidindo se deve voltar. A fadiga não é apenas física. É o peso de uma decisão que você continua refazendo todas as manhãs. Você senta no carro um momento a mais antes de entrar, porque parte de você ainda está na porta. Essa pausa não é fraqueza. É o som de alguém sendo convidado a escolher novamente. Esta mensagem não prometerá um milagre em uma data, nem dirá que o céu agendou uma recompensa para 6 de agosto. O que ela oferece é reconhecimento, o tipo que acalma sua respiração quando a verdade finalmente encontra seu nome. Você aprenderá porque o desejo de retornar se sente mais forte exatamente antes de algo estar prestes a mudar dentro de você. Você verá que o apelo que você sente não é condenação, mas proteção, um pai puxando seu filho de volta da borda de um padrão antigo. Você entenderá que obediência agora não é sobre perfeição, mas sobre direção. E você descobrirá que a paz que tem faltado nunca esteve atrás de você. Ao final deste tempo juntos, a pergunta não será mais se você deve voltar. A pergunta será por que você algum dia pensou que precisava. Imagine a cozinha às 6 da manhã, o café esfriando porque seus pensamentos estão mais quentes que a xícara.
Você encara o calendário na parede e a data 6 de agosto parece encará-lo de volta. Seu telefone acende com um nome do passado e seu polegar paira sem pousar. A casa está quieta, mas dentro de você há uma negociação acontecendo. Uma voz silenciosa listando todas as razões pelas quais retornar seria razoável. Você poderia responder, você poderia reabrir, você poderia fingir que o fechamento nunca aconteceu. A xícara em sua mão está tremendo levemente, embora o quarto não esteja frio. Em algum lugar entre o primeiro gole e o segundo, você ouve novamente: não volte. Não como trovão, não como medo, mas como a frase mais firme que seu coração ouviu em meses. Você coloca o telefone com a tela para baixo no balcão. E pela primeira vez em semanas, seus ombros relaxam. Você percebe este tema porque tem prestado atenção à sua própria vida, não porque é melhor que qualquer outra pessoa. Você observou ciclos se repetirem e se perguntou por que a mesma porta continua aparecendo com pintura diferente. Você esperou sem saber se a espera era preparação ou punição, e essa incerteza custou seu sono e sua paz. A parte mais difícil nunca foi a espera em si, mas não saber o que a espera significava. Quando você não consegue dizer se está sendo preparado, redirecionado, reconstruído ou liberado, cada dia parece um palpite. O chamado dos escolhidos. Uma jornada de 30 dias ajuda você a reconhecer a diferença entre espera, preparação, fechamento, redirecionamento, reconstrução e novo começo, para que você possa responder com clareza em vez de confusão. Muitos leitores que chegaram cansados de esperar disseram que o material os ajudou a entender sua estação com mais clareza, organizar suas orações e parar de interpretar cada silêncio como abandono. Se você quer entender o que esta estação está pedindo de você, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Observe o que acontece em seu corpo quando você para de adivinhar e começa a discernir. Esse pequeno alívio em seu peito é o início de uma maneira diferente de viver. A primeira coisa que tentará puxá-lo de volta não é o passado em si, mas o ruído ao redor dele. Distração se vestirá de urgência e dirá que uma resposta rápida é melhor que uma pausa fiel. Comparação mostrará a porta aberta de outra pessoa e sussurrará que a sua fechou porque você falhou. Falsa urgência o apressará em direção a uma decisão antes que sua paz tenha falado. Medo repetirá cada memória de conforto e editará fora cada memória de dor. Pressão virá de pessoas que nunca carregaram o que você carregou. Nenhuma dessas vozes é má por si só, mas juntas elas constroem um caso para retornar. Elas querem que você acredite que voltar é o mesmo que estar seguro. Não é. Segurança não é um lugar onde você já viveu. É uma direção que você continua escolhendo. José sabia o que significava ser puxado para trás. Ele sentou em uma cela de prisão com toda a razão para acreditar que a traição de seus irmãos havia definido sua história. Ele poderia ter passado aqueles anos ensaiando vingança ou ensaiando arrependimento, mas escolheu permanecer fiel nas pequenas obediências de cada dia. Quando o copeiro o esqueceu, o silêncio poderia ter sido interpretado como abandono. Em vez disso, José continuou interpretando sonhos, continuou servindo, continuou acreditando que o poço não era o fim. Você conhece esse mesmo tipo de espera, o tipo em que você faz a coisa certa e nada parece mudar. Você aparece no trabalho, você responde com bondade, você mantém o limite e os céus parecem quietos. A história de José diz que o silêncio não é vazio, é o espaço onde o caráter está sendo medido para o que vem a seguir. Sua terça-feira comum pode ter o mesmo peso que uma cela de prisão que se tornou um corredor de palácio. A diferença é se você volta voluntariamente para o poço. Ignorar o sinal tem um custo, e raramente é imediato. Na primeira vez que você volta,
Você diz a si mesmo que é apenas uma vez, apenas esta conversa, apenas este compromisso. Na segunda vez, a desculpa vem mais rápido, polida pela prática. Cada retorno enfraquece o músculo do discernimento. Não porque Deus para de falar, mas porque você para de ouvir. A paz se torna um estranho que você já conheceu. Sua atenção se torna dura, não por força, mas por repetição. O ciclo começa a parecer normal, e normal é a palavra mais perigosa em uma vida escolhida. Você não foi chamado para circular a mesma montanha e chamar isso de fidelidade. Você foi chamado para reconhecer quando a montanha está atrás de você. O apelo para não voltar é misericórdia vestindo as roupas de urgência. 6 de agosto não é uma data mágica em um calendário celestial, mas pode se tornar um marcador, uma linha que você traça em sua própria história, onde diz: eu me lembro do que ouvi. O apelo para não voltar não é sobre um dia, é sobre cada dia em que você é tentado a reverter o que a graça já fechou. Se você sente que esta palavra o encontrou no momento certo, deixe uma confirmação simples marcá-lo. Digite 333 nos comentários como sua maneira silenciosa de dizer: não estou retornando ao que Deus já liberou. Então volte a este momento e deixe o significado se assentar. O número não é um feitiço. É uma assinatura em uma decisão que você já tomou. Muitos que caminham este caminho descobrem que nomear o limiar torna mais fácil cruzá-lo. Você não está digitando para o algoritmo. Você está digitando para a versão de você que quase deu meia volta. O conflito que você sente não está apenas fora de você. Tem um endereço dentro de seus próprios hábitos. Você aprendeu a sobreviver retornando, reabrindo, dando segundas chances a coisas que nunca pediram uma primeira. O padrão não é estupidez. É uma habilidade de sobrevivência que sobreviveu à sua utilidade. Em algum lugar ao longo do caminho, seu coração confundiu familiaridade com segurança. E agora, todo desconhecido parece uma ameaça. A raiz não é fraqueza. A raiz é uma lealdade ao que já o protegeu, mesmo quando não o faz mais. Ver isso claramente não é uma acusação. É um convite para se perdoar pelas maneiras como você aprendeu a lidar. A porta que você continua reabrindo já foi a única porta que você conhecia. Agora há outra. Sua mente pode argumentar ambos os lados de qualquer decisão, e ela o fará. Ela apresentará o caso para retornar com lógica perfeita, citando conveniência, citando história, citando o medo do que vem a seguir. Seu corpo reage antes que seus pensamentos terminem. O estômago aperta, as mãos esfriam, a respiração se encurta. Seu espírito, mais silencioso que ambos, continua repetindo a mesma frase suave. Não volte. Discernimento é aprender qual voz merece a palavra. A mente fala em urgência, o corpo fala em memória, mas o espírito fala em paz. Você pode sentir a diferença quando para o tempo suficiente para notar. O desejo de retornar parece alto e rápido. O convite para permanecer parece firme e lento. Um aperta, o outro acalma. Essa calma é o que você tem procurado. As pessoas ao seu redor nem sempre entenderão por que você se recusa a retornar. Alguns chamarão de frieza, outros chamarão de medo. Eles não veem a guerra que você luta apenas para ficar parado. Você não deve a eles uma explicação, mas deve a si mesmo a verdade. Discernimento não significa cortar todos. Significa saber quais vozes deixar perto. Alguns ambientes não são maus, apenas não são mais seus. Alguns relacionamentos não são tóxicos, apenas completos. Você pode amar pessoas e ainda se recusar a segui-las para trás. A culpa que elas lhe entregam não é sua para carregar. Proteja o limite sem endurecer seu coração. O apelo para não voltar inclui as pessoas que se beneficiaram de você voltando.
A oposição trabalha através do cansaço mais do que através do argumento. Ela não precisa convencê-lo, só precisa cansá-lo. O atraso faz você esquecer por que começou. O ruído faz você esquecer o que ouviu. Urgências menores sufocam a única coisa que importa. Você verifica o telefone, responde a mensagem, reabre a guia e, de repente, 1 hora se passou e sua resolução não foi alimentada. A estratégia não é nova, é simplesmente paciente. Ela espera o momento em que sua guarda é baixada pela fome, solidão ou tédio. Ela oferece o conforto antigo como alívio do novo desconforto. Mas alívio não é o mesmo que paz. E um momento de facilidade não vale uma estação de arrependimento. O apelo para não voltar também é um apelo para permanecer acordado. Chega um momento em que você para de negociar com a verdade. Você para de pedir a Deus permissão para voltar. Para de barganhar por mais uma conversa, mais um gosto, mais um quase. O momento é silencioso, quase comum, mas tudo muda. Você olha para a porta por onde costumava correr e simplesmente não se move em direção a ela. Não porque você é mais forte, mas porque você está mais claro. O custo de retornar não é mais teórico, você pode senti-lo em seus dentes. O benefício de permanecer não é mais abstrato, você pode senti-lo em sua respiração. Esta é a virada, não barulhenta, não dramática, mas final da maneira que importa. 6 de agosto se torna não um dia de magia, mas um dia de memória. Você lembra quem você era quando quase voltou, e você escolhe, novamente, quem você está se tornando. Uma semente não discute com o solo sobre se deve retornar à superfície. Ela permanece enterrada, escondida no escuro, e deixa a pressão fazer seu trabalho. Você é essa semente, escolhido, e o escuro em que você está não é punição, mas colocação. O solo parece peso, mas também é calor. Nada cresce na superfície. Tudo o que importa cresce primeiro em segredo. O apelo para não voltar é a voz do jardineiro dizendo: fique embaixo, fique quieto, as raízes não terminaram. Você não pode ver a raiz, mas a raiz pode sentir a água. Sua obediência no lugar oculto é o que o sustentará quando a superfície finalmente romper. Não desenterre a si mesmo para verificar se está crescendo. Crescimento que é vigiado de perto para de crescer. Dentro do solo, a semente não está ociosa, está sendo reescrita de dentro para fora. A casca amolece, o coração se divide e algo branco e frágil alcança para baixo antes de jamais alcançar para cima. Você está sendo formado de maneiras que não podem ser fotografadas ou publicadas. As orações que você fez quando ninguém ouviu estão moldando uma estrutura que durará mais que aplausos. As lágrimas que caíram em seu travesseiro estão regando um sistema radicular que você ainda não pode ver. Ocultamento não é ausência, é cuidado intensivo. Deus não está ignorando você. Ele está protegendo a parte de você que ainda está muito tenra para a luz. A semente não sabe que está se tornando uma árvore. Ela só sabe que permanecer enterrada parece certo. Confie no sepultamento. O que o manteve enterrado não foi falha, foi tempo. A pedra sobre a semente não é um erro, é um escudo. Cada atraso que parecia rejeição era o solo recusando deixá-lo subir antes que você estivesse pronto. As noites frias, a chuva pesada, a pressão de cima, estes não eram inimigos. Eram exatamente as condições que sua raiz exigia. Você queria romper em março, mas março teria matado você. Você queria ser visto em junho, mas junho teria queimado você. A escuridão que parecia interminável era na verdade exata. Nenhum dia dela foi desperdiçado. A oposição foi a preservação. O que você chamou de preso era na verdade seguro. Então, a mudança começa, e ela não pede sua permissão. A raiz alcança uma profundidade que nunca conheceu, e o broto se volta para cima sem ser mandado.
Você sente isso como uma inquietação que não é ansiedade, mas chegada. O solo que o segurava começa a parecer uma casca que você está superando. A pressão que o protegia agora o impulsiona. Isso não é você se esforçando, é a vida respondendo à sua própria completude. A semente não decide brotar. Ela simplesmente não pode permanecer uma semente por mais tempo. Seu 6 de agosto não é uma promessa do que acontecerá fora de você. É um reconhecimento do que já aconteceu dentro de você. A porta para a qual você quase retornou agora é pequena demais para o que você está se tornando. Se você se vê nesta semente, se você conhece o escuro e sente a mudança, deixe o reconhecimento ter uma voz. Digite "estou pronto" nos comentários e deixe essas 3 palavras serem seu acordo com o jardineiro. Então volte aqui e continue caminhando. A frase não é mágica, é um espelho. Você não está declarando um futuro que espera, está reconhecendo um presente que está vivendo. O broto não se desculpa por romper a superfície. Ele simplesmente segue a luz para a qual foi feito. Você foi feito para esta luz. O retorno que você quase fez teria enterrado você novamente. Mas você permaneceu, e agora a superfície está chamando. Responda. Retorno não é performance. É simplesmente permanecer onde a graça o colocou. Você não precisa anunciar sua mudança ou provar seu crescimento. A árvore não explica por que não cabe mais dentro da semente. Ela apenas cresce. Seu 6 de agosto não é um palco, é um ponto de vista. Daqui você pode ver o quão longe a raiz o levou. O apelo para não voltar nunca foi sobre restrição, foi sobre proteção, até que você pudesse reconhecer sua própria altura. Agora, você pode olhar para a porta antiga e vê-la pelo que é. Uma entrada para um quarto onde você não mora mais. Feche-a suavemente. Não há necessidade de bater com força o que a graça já fechou. A primeira prática é o selo da manhã, e acontece antes que seus pés toquem o chão. Sente-se na borda da cama, coloque ambas as mãos abertas sobre os joelhos e respire até que seus ombros relaxem. Fale uma frase, não um desejo, mas um reconhecimento. Eu estou ficando. Não adicione detalhes, não negocie, não liste as razões pelas quais ficar é difícil. Deixe a frase ser suficiente. Então levante-se e deixe o primeiro passo do dia ser um passo para longe da porta atrás de você. A prática leva 30 segundos, mas define a direção para 16 horas. Você não está pedindo força, está reconhecendo colocação. O selo não é uma tranca, é um marco. Faça isso amanhã e no dia depois, até que a frase não precise mais ser falada. Seu corpo lembrará antes que sua mente acorde. A segunda prática é a pausa do limiar e acontece sempre que você está parado entre o que foi e o que é. Antes de responder a mensagem, antes de abrir o e-mail, antes de entrar no quarto onde o padrão antigo vive, pare. Deixe sua mão descansar sobre o batente, o telefone, o volante. Respire uma vez, completamente, e faça uma pergunta. Isso leva para trás ou para frente. Você não precisa de uma resposta longa. Seu corpo já sabe. A pausa apenas permite que você ouça. Se a resposta é para trás, afaste-se. Se a resposta é para frente, entre devagar. O limiar é terreno sagrado, porque é onde decisões são feitas antes de serem faladas. Honre-o. A pausa não é hesitação, é a administração. Limites não são punição, são a forma de proteção. A porta fechada que você lamentou era misericórdia disfarçada. A pausa que parecia silêncio era, na verdade, um limite, mantendo você longe de um fogo que você não podia ver. Ritmos alterados não são perda, são recalibração. Você costumava medir amor por acesso, por quanto de si mesmo você podia entregar. Agora, você está aprendendo que amor também vive no não agora, no não mais. Os limites que você estabelece não são muros,
São margens que permitem ao rio correr fundo em vez de transbordar para todo lado. As pessoas que respeitam seus limites são aquelas que podem caminhar com você para frente. Aquelas que os ressentem só estavam confortáveis quando você era pequeno. Proteja o limite como você protege a raiz. O jardim depende disso. Decida hoje o que você vai administrar, porque permanecer não é passivo. Você não está simplesmente se recusando a retornar, está ativamente cuidando do que foi confiado a você. Nomeie a única coisa, o único limite, o único relacionamento, o único hábito que você protegerá esta semana. Escreva se precisar, mas mais importante, viva nas pequenas escolhas. A administração não é glamourosa, é a recusa diária de vazar o que Deus encheu. A vida escolhida não é um título, é uma confiança. 6 de agosto pergunta não o que você sente, mas o que você manterá. A resposta não precisa ser impressionante, só precisa ser fiel. Escolha novamente amanhã. Quando você sentir o desejo de marcar este momento, deixe que seja silencioso. Pressione o botão de curtir e deixe aquele pequeno clique ser seu amém sem palavras. Não é para os números, é para você. Uma maneira quieta de dizer: eu ouvi, eu fiquei, eu estou aqui. Então deixe sua mão deixar a tela e voltar ao seu colo. A afirmação está feita. O caminhar continua. Alguém veio à mente enquanto você ouvia. Uma pessoa que sabe o que significa quase voltar. Ela é leal, está cansada e tem segurado um limite que ninguém vê. Envie isso para ela, não como conselho, mas como entrega. Deixe que ela saiba que não é a única parada em uma porta que se recusa a reabrir. O compartilhamento não é sobre espalhar conteúdo, é sobre estender uma mão. Você sabe quem é. Confie nesse saber. Você não é quem você era quando primeiro sentiu o desejo de retornar. Você é aquele que ficou, que ouviu, que deixou a raiz ir fundo. Se você concorda, se você está pronto para carregar esta identidade para 6 de agosto e além, digite "Eu sou escolhido" nos comentários. Deixe que seja uma confirmação, não um desejo. Então deixe as palavras se assentarem no lugar onde as decisões vivem. O apelo que o encontrou é o mesmo apelo que está encontrando outros agora, em quartos diferentes, em idiomas diferentes, na mesma guerra silenciosa. Você é parte de uma companhia de pessoas que quase deram meia volta e não deram. A dor que o trouxe aqui não é desperdiçada, é o solo. O sinal que você ouviu não é imaginação, é convite. O padrão de raiz que você nomeou não é vergonha. É história sendo reescrita. A oposição que você sentiu não é prova de que você está falhando. É prova de que você está perto da superfície. A metáfora que você viveu não é poesia. É sua vida real. As práticas que você recebeu não são tarefas, são companheiras. A paz que está crescendo em você não é frágil, é enraizada. E o Deus que implorou para você ficar ainda está implorando, não porque você está em perigo de falhar, mas porque você vale a pena proteger. Que seus pés lembrem a direção mesmo quando sua mente esquecer o motivo. Que suas mãos aprendam a se abrir para o que é novo e fechar para o que é terminado. Que sua respiração encontre sua profundidade de manhã antes que o mundo peça por suas respostas superficiais. Que seu coração pare de ensaiar o retorno e comece a ensaiar o levantar. Que seus ouvidos reconheçam a diferença entre a voz alta do medo e a voz firme do amor. Através de cidades e fusos horários, outros estão ouvindo o mesmo apelo silencioso e escolhendo o mesmo caminho estreito. Você não está sozinho neste permanecer. A semente se rompeu. O broto encontrou luz. O jardim é real. Caminhe para a frente. Está selado. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental.
Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.